E agora chegou o momento de falar sobre educação. É isso mesmo, educação. Ela já está aqui, Roberta Pimentel, que participa com a gente toda segunda-feira, mudou hoje o dia. Mas só essa semana, tá? Hoje é terça-feira, participa, na semana que vem volta na segunda. Então roda a vinhetinha aí, Roberta Pimentel com o quadro Educação. Vamos lá. Bom dia! Hoje vamos conversar um pouquinho novamente sobre a relação entre escola e família. Semana passada tocamos nesse assunto, porém falamos sobre a transferência entre família e escola. Hoje vamos abordar um novo ponto de vista, a inversão de papéis que não pode acontecer entre a escola e a família. Já conversamos em outros quadros sobre as mudanças que não temos como negar. A escola é outra, a família também tem uma estrutura modificada e algumas coisas, com isso, sofrem alterações. Claro, a escola tem projetos modificados, assuntos que em décadas passadas não víamos como uma abordagem principal da escola. Valores, sexualidade, limite, são questões que hoje em dia fazem parte do dia a dia da escola devido a toda essa mudança. No entanto, algumas alterações, alguns papéis não devem acontecer. Quais papéis são esses? Apesar de alguns precisarem mudar, outros não devem, como a formação do ego e do superego. Aos pais cabe lembrar disso constantemente para tentar não deixar com que isso fique a cargo da escola. O que seria formação de ego e superego, um termo tão utilizado clinicamente? Vamos traduzir para as famílias. Quando eu penso em ego, eu penso em função materna. Quando eu penso em superego, eu penso em função paterna. Não se preocupem, mas eu não tenho pai ou não tenho a mãe. Não necessariamente o papel paterno precisa ser feito pelo pai e o papel materno pela mãe. Pode haver inversão, pode ser que uma avó cumpra uma dessas funções, não há problema quem irá cumprir. O que importa é que ambas essas estruturas façam parte do processo de formação das crianças e dos adolescentes. Quando eu penso nessa função materna, eu penso em autoestima, em confiança, em segurança, ok? Não se esqueçam, formação do ego é aquela função materna, é a autoconfiança, autoestima e segurança. A função paterna é aquela que facilita para a criança a questão dos limites, a questão do respeito, as regras. Isso tudo é da função paterna. Quem vai cumprir, cada família tem uma estrutura diferente, mas essas ambas partes não podem faltar. Quando as crianças recebem essas duas bases, esses dois pilares de maneira equilibrada, o processo de aprendizagem flui com maior tranquilidade. No entanto, quando falta limite ou falta confiança, falta algo do ego ou algo do superego, rapidamente é perceptível na escola, no processo de construção da aprendizagem. Quando existe a inversão de papéis ou falta, é na aprendizagem que isso aparece com maior facilidade, porque a criança passa a ter uma certa dificuldade em estabelecer isso com o conhecimento, com os colegas, com os professores. Então, por exemplo, nós discutimos muito sobre o limite na escola, né? A criança está tão impossível, está difícil, todos os professores precisam chamar atenção, uma criança custosa. Hoje em dia vemos com grande facilidade a questão de hiperativa, né? Tem uma atividade em excesso. Vamos voltar lá atrás e pensar se nos primeiros anos de vida, principalmente, se isso faltou nessa criança. Essa função paterna ou a função materna, faltaram algumas dessas partes? Porque isso traz consequências. Então, às vezes não se trata de uma criança hiperativa, às vezes não se trata de uma criança com nenhum transtorno, com nenhum distúrbio. Então, fica esse recadinho, pensem sempre nisso. Se já está com uma criança maiorzinha, já está na fase de pré-adolescência, vamos refletir. Será que a questão da autoconfiança, da autoestima, será que não é isso que faltou e por isso ela não se sente segura e confiante diante da aprendizagem?
Ou ao contrário, faltou limite, faltou regra, uma família um pouco mais permissiva, isso vai acontecer em forma de não limite na escola. Então não se preocupem com transtornos e distúrbios, mas se preocupem em pensar se essas bases foram bem lapidadas enquanto as crianças estavam nos primeiros anos de vida. São questões importantíssimas de serem trabalhadas até cerca de 7, 8 anos. Se isso for bem feitinho até 7 ou 8 anos, se os pais lembrarem disso constantemente, em todos os desafios, em todas as conversas, até 7 ou 8 anos, priorizar essas questões, pode acreditar que tem um futuro tranquilo aí a colher. Gosto de brincar assim, existem casos em que a gente fala assim, mas não é possível, essa criança, a mãe não cobra muito, a mãe conta que não exige muito, que dá uma olhada de leve na tarefa, e como que essa criança vai tão bem, mesmo não sendo cobrada, às vezes faz tarefas, às vezes não faz, quase não estuda para a prova e vai tão bem. Aposto que cada casa conhece um caso assim, a Gisele deve conhecer, a Lô deve conhecer. Esses casos, com certeza, se você for conversar lá no comecinho, houve um equilíbrio entre o ego e o superego. Houve bastante limite, houve bastante regra, bastante respeito, bastante segurança e bastante autoconfiança. Isso fortalece, mesmo que depois os pais não estejam ali do lado, cobrando, essas crianças vão conseguir uma estrutura boa para a construção de processos de aprendizagem, de relacionamento. Os resultados, os benefícios são bem interessantes. Então, fica o recadinho de hoje em relação a esse ego e a esse superego. E claro que no blog Aprendizagem Humana farei o esforço de colocar para vocês um artigo detalhando um pouco mais essa questão para ajudar papais, mamães, famílias e os próprios profissionais da aprendizagem humana também. Então não se esqueça de dedicar um tempinho nesse estudo no www.robertapimentel.com.br. Próxima semana, um assunto novo para vocês. Obrigada. Gostou, Ana, né? tem uma pergunta aqui para fazer. É isso mesmo, porque assim, nós estamos acostumados pai e a mãe, mas hoje em dia, você sabe, tem muito divórcio, enfim. E quando é só a mãe ou só o pai, no caso? Como que a gente tem que suportar? Você disse que a avó pode tomar o lugar, de repente, do pai. Exatamente. Né? O superego. Essa preocupaçãozinha. Mas e quando não tem? Não precisa se preocupar se falta um personagem desse, né? Porque hoje em dia isso é realidade. Nós começamos falando sobre isso. Ou a avó, ou a própria mãe, ou o próprio pai podem cumprir esses dois papéis, não tem problema. A importância é verificar se essas duas coisas estão sendo trabalhadas. Bom, então aqui eu não tenho a presença, por exemplo, paterna. Né, que vamos supor que fosse feito por uma pessoa, pelo pai. Não tem? Então a mãe ou a avó vai se preocupar na função paterna, que é o superego. O que é isso? É o limite. Então, mesmo eu sendo mãe, poderia trabalhar só o ego? Eu não vou trabalhar só isso, eu vou lembrar que falta outra parte. Mas, Roberta, eu acho que nesse momento, a mãe ou o pai nem vai lembrar que existe a outra parte. Automaticamente, ele vai trabalhar o ego e o superego. Não é assim que funciona? Nem sempre, ele não vai passar a mão na cabeça quando tem que passar, e vai também dar limite, vai dizer não quando tem que dizer? Quer dizer, está trabalhando as duas coisas. Tem algumas mães que conseguem fazer essas duas partes. Mas tem, às vezes, ou o pai ou a mãe que só tem mais facilidade com um lado. Fala assim, bom, eu tenho facilidade nisso, não tenho mesmo outro lado, eu vou fazer o que me cabe. É quando a gente fala que um dá um limite e o outro não dá, assim. Exatamente. Eu puxo mais ele pra... Eu brigo mais com ele, mas aí ele vai pro pai dele, porque o pai dele libera mais coisas, ou ao contrário. É mais ou menos isso quando acontece? Isso é complicado, né? Quando não há o equilíbrio entre o que um fala e o outro fala, o que vai fazer? Vai desestruturar esse ego, esse superego. Então, o legal é o casal conversar separadamente, conversar quais serão as atitudes para que, quando o pai, por exemplo, não concordar, fala assim, eu não vou entrar nessa questão. Entendi. Mas discordar é o pior caminho, porque daí vai haver esse desequilíbrio. Né? E a criança, internamente, ela fica perdida, porque ela não sabe o que está acontecendo. Mas ela passa a ser agressiva, ela passa a ser muito tímida, porque ela não sabe o que está acontecendo, né? Mas ela, inconscientemente, ela percebe que tem alguma coisa que não está bem balanceada, né? Agora, outra questão que a Gisele está falando, concordo com você, algumas mães conseguem, às vezes vai cobrar, mas também vai dar o amor, às vezes consegue, mas nem sempre. Basta, então, tentar fazer uma listinha e ver. Será que eu estou conseguindo, então,
se, né, a psicopedagogia, a psicologia trazem pra gente essa contribuição, isso é importante, então eu vou tentar colocar na balança. Será que eu tô conseguindo o limite, o respeito, as regras e também tô conseguindo o outro lado? Existe alguns exemplos, então, pra gente aqui. Alguns exemplos. Para as mães e os pais, por exemplo, quais são as regras, quais são os limites, algumas dicas de ego e algumas dicas de superego, enfim. Então, Gisele, por exemplo, superego é regra, é limite. Então, isso é, por exemplo, a criança teve uma atitude no shopping, uma atitude no restaurante que não é correta, alguns pais preferem passar por cima como se nada tivesse acontecido. Ficam com vergonha, não sabem como agir. Afinal de contas, né, como dizem alguns autores, existem muitos cursos para sermos bons profissionais, mas não existem cursos para sermos bons pais. Por isso, lembre, quando tiver Café Família do blog Aprendizagem Humana, não deixem de participar. O Café Família é para isso, para fortalecer os pais. Inclusive, esse mês teremos Café Família. Então, quando o pai não sabe agir, às vezes se omite, sabe que está errado, mas ele não tem habilidade ali na hora de lidar com aquilo, ficar com vergonha do filho ter uma crise de birra e prefere não tocar naquilo. O que ele deixou de fazer? De trabalhar o limite. Então, por exemplo, uma vez o menino pôde fazer determinada coisa errada publicamente. Aí, em casa, não pode. Quer dizer, publicamente ele percebe que o pai não puxa o limite. Em casa, puxa. Como é que fica esse limite? A criança consegue entender? Não. Para ela fica extremamente complicado. Então, o limite é limite em qualquer lugar, em qualquer situação. Esteja de férias, esteja no restaurante, esteja em casa, eu vou sempre estar firme. Esse é um exemplo, né? Autoconfiança é aquela fala constante, já é o outro lado, né? O lado do ego. Às vezes o pai não tem a mãe, se preocupa com isso. Como é que ele vai fazer? Falar coisas positivas para essa criança, embora ela esteja com comportamentos inadequados, valorizar o que ela tem de positivo, trazer isso à tona, para que ela se fortaleça enquanto pessoa. Bom, eu posso ter algumas coisas erradas, porém eu sou boa nisso, eu sou boa para pintar, eu sou boa para contar histórias, né? Então é fortalecer esse lado da autoconfiança. Gostou? Ficou um pouquinho mais claro? São coisas complexas, Gisele, mas e que nós temos que desmistificar cada vez mais, porque quando as famílias nos procuram na clínica, é isso que a gente tenta investigar. Então, às vezes, a gente fica naquela interrogação, está com dificuldades, tem distúrbios, tem transtorno, o que falta, o que não falta. E esse é um recado, assim, para o resto da vida e para toda a família. Independente se é mãe de menina, se é mãe de menino, se é adolescente ou se é criança, toda criança, todo ser humano precisa dessa base para ter um equilíbrio. Então, por que algumas crianças vão bem, outras são mais inseguras? Por esse equilíbrio, algumas famílias conseguiram esse equilíbrio melhor, essas crianças vão usufruir disso. Quando falta um ou falta o outro, há uma complicação para essa criança. E aí, Lô, gostou? Explicado. Legal, né? A Gisele tem uma criança maior, ela fica bem, gosta, né, Gisele? Realmente, eu acho que todo mundo que está em casa, que tem filho, fica mais atento, né, com esse assunto. Te convido para ler o artigo e daí você vai conhecer mais um pouquinho e aí você não vai mais esquecer do assunto. Tá certo, Roberta. Então, até segunda-feira. Obrigada, tá Gisele. Gente, vamos pro intervalo, é coisa rápida, eu volto já já.